fonezinho bom e barato que eu gostei de usar nos últimos tempos foi o Redmi AirDots. Porém, com a chegada do Redmi AirDots S, eu fiquei curioso para saber se valeria a pena fazer o upgrade, mas principalmente qual é a desse tal modo jogo do novo modelo. E é isso que eu vou te contar no vídeo de hoje, mas antes, claro, se você ficar interessado nele, tem links na descrição, tanto das lojas com estoque no Brasil, como lojas chinesas, que custam um pouco menos, mas tem todo aquele rolê de demorar um pouco mais, quem sabe pagar taxa, o que é difícil, mas pode acontecer. Então, tome cuidado, veja os links aqui embaixo e bora pro vídeo. Quem viu meu vídeo do Redmi AirDots normal lembra que eu falei que esse aqui é um fonezinho True Wireless, que é o mais barato da Xiaomi na época, e a premissa segue a mesma por aqui. Antes de comentar sobre a única coisa que mudou nessa nova geração, vale falar que ele segue um design bem minimalista, com as cápsulas em preto, com um botão para operação de cada lado e uma caixinha para carregamento que é portátil. Ela é leve e, assim como os fones, tem um acabamento também bem simples, bem de plástico. A tampa segue no padrão fosco, com a escrita Redmi em um silk reflexivo, e olha, se naquela época eu meio que reclamei da qualidade da construção, eu preciso reclamar de novo, porque ele é feito também do mesmo plástico bem safado. Tem até que tomar cuidado para não forçar demais a tampa da caixinha e acabar quebrando as dobradiças. Uma outra coisa que não mudou também é a bateria, ele continua entregando as mesmas 4 horas de reprodução contínua, com mais 3 cargas utilizando a bateria da caixinha. Há 1 ou 2 anos atrás, isso daí já era o suficiente para um produto de tão baixo custo. Mas hoje, olhando para todas as opções que nós temos no mercado, como o TWS1 da Edifier, que entrega o dobro de bateria sem custar muito mais caro, ele acaba não sendo um grande ponto positivo do AirDots S. Eu adoraria que eles tivessem melhorado um pouco nesse ponto, porque seria um incremento bem mais relevante que o modo jogo, que é a principal diferença por aqui. Aliás, deixa eu aproveitar e falar dessa grandíssima atualização do fone mais vendido da Xiaomi. Na teoria, o modo jogo promete uma reprodução sem atrasos do som emitidos pelos jogos no seu smartphone. Funciona assim: clicando 3 vezes no botão da cápsula, ele entra em um modo de operação que reduz a qualidade da transmissão do chip Bluetooth 5.0 para entregar as informações mais rapidamente. Isso é a teoria, porque na prática ainda dá para perceber o delay em jogo de tiro. Fica bem difícil de mostrar isso em vídeo para vocês, mas o que acontece é que ele aumenta a velocidade com a qual a informação do áudio é reproduzida nos fones, mas não é perfeito como um fone cabeado. Eu testei com vários jogos de tiro, corrida e plataforma, e os títulos onde esse delay é mais perceptível é justamente no FPS, como no COD Mobile e no PUBG. Quando você dá o tiro no oponente ou tá recebendo tiro, ele ainda demora uns milissegundos para você escutar no fone. Com o modo de jogo desligado é muito mais perceptível, mas de novo, o fone cabeado é a melhor opção. Em jogos de corrida e de plataforma eu quase não percebi esse atraso, porque são títulos que não demandam uma sincronia tão grande como jogos de tiro. É um incremento interessante de se ver em um fone de ouvido custo-benefício, mas que ainda vai demorar um tempinho para ser tão bom quanto, de novo, em fones que tem cabo. Eu acho que não é questão do fone ser barato, mas sim da própria evolução dos chips Bluetooth, que ainda não chegaram lá. Quando você vai para vídeos no YouTube e Netflix, esse modo ele nem precisa ser ativado, porque o chip de conexão ele já consegue fazer um bom trabalho para manter a sincronia. Então acaba que o tal modo jogo é só para jogo mesmo. Eu também tenho que falar que lá no modelo anterior eu tinha alguns problemas em manter a conexão com o celular sempre ativa, e no AirDots S eu posso falar que eles conseguiram melhorar nesse ponto. Não é exatamente perfeito, e esse daqui é um fone de ouvido barato, que geralmente vai ter esses problemas de engasgos, de não conseguir ficar tão longe quanto os fones mais caros, que criam até um buffer para você ter alguns segundos antes dele começar também a engasgar. Mas o fato deles terem atualizado o chip Bluetooth deu um avanço na estabilidade da conexão dele, o que é um ponto bem legal para esse modelo. É uma pena que mesmo com isso o AirDots S não tenha suporte a aptX, que é o protocolo de conexão da Qualcomm, que também melhora um pouco a qualidade do sinal e a do áudio. Pelo menos agora o modo de pareamento segue aquele padrão de transmissão binaural, então eu posso tirar qualquer um dos fones de ouvido da caixinha e ele vai automaticamente se conectar ao meu smartphone, o que antes era necessário tirar o lado correto, ou seja, o lado direito, que eu tinha pareado com o smartphone. Eu gosto disso porque tem horas que eu quero escutar um podcastzinho lá e ouvir o que tá no meu ambiente
corrente e daí eu tiro um lado só. Quando a bateria acaba, eu também troco o lado que tá conectado e ainda tenho mais um tempinho para continuar ouvindo mais um episódio. No geral, isso sempre é bom para você conseguir ter mais versatilidade. Antes de finalizar o review, eu preciso comentar também um pouco sobre a qualidade sonora do Redmi AirDots S. E eu vou praticamente repetir o que eu disse no vídeo passado, porque é basicamente o mesmo som. As cápsulas elas possuem drivers de 7.2mm, e daí tem uma função de redução de ruído do ambiente que vai entregar um áudio bem aceitável. Faltam graves mais pronunciados e até mesmo um pouco de separação nas faixas médias, que no final das contas vão resultar em uma sonoridade menos encorpada do que eu gostaria, mas o suficiente para não doer os ouvidos. Eu brinco que não é o fone para você sentar numa cadeira confortável, escutar uma música clássica, curtir a música mesmo. Mas se você só precisa de algo prático pro dia a dia, para dar uma corridinha de boa, para ouvir um podcast indo pro trabalho, se ainda for pro trabalho, ele pode servir para você. E eu digo isso porque, de novo, a função de isolamento ela não é das melhores. Ele isola um pouquinho já com o fone e qualquer pessoa conversando do seu lado já vai começar a precisar de um volume mais alto. Ah, e ficou faltando falar de mais alguns detalhes. Ele tem proteção contra suor IPX4, que é uma um pouquinho mais básica. A caixinha de carregamento, ela segue também o mesmo padrão de conexão micro USB, mas não vem cabo na embalagem, é uma loucura. A ergonomia é a mesma e o melhor, o preço continua praticamente o mesmo, então eles tiraram o cabo para melhorar ele um pouco. Se não fosse o dólar alto, dava até para encontrar ele abaixo dos R$150, o que era um bom custo-benefício. Olha, o resumo de toda a conversa é que o Edifier TWS1 anda sendo até mais interessante que o Redmi AirDots, e o AirDots S, até por conta do seu preço e do chip atualizado para o Bluetooth, pode ser uma opção melhor do que o Redmi AirDots normal. Se você for procurar ele pelo modo gamer, no entanto, eu acho que realmente não vale a pena, daria para economizar com outro ponto. Como sempre, ele é um modelo de entrada, ele é um modelo que não tem tanta especificação, é o básico, é para pagar barato e com o dólar um pouco mais caro ele tá complicado. Então, de novo, dá uma olhada no nosso guia de fones de ouvido Bluetooth que o André apresentou, que tá super legal. Dá uma olhada no Edifier TWS1, que provavelmente já saiu review aqui no canal recentemente. E claro, fica de olho nos preços, porque se o dólar mudar, talvez você consiga pegar um modelo como esse, um AirDots S, bem barato, e daí sim ele começa a valer a pena, porque a bateria pequena dele não é tão legal assim. Enfim, espero que vocês tenham gostado, deixa comentário, deixa like, que ajuda muita gente a continuar produzindo mais vídeos, e claro, não esquece de se inscrever para receber novos vídeos sobre fone de ouvido, sobre guia de compra e sobre tecnologia. Então é isso, meus amigos, e até mais!